E como vocês estão? Tudo bem, Luciano? Tudo Tudo bem, bem. Aiden? Tudo jóia. Alô, tudo bem? Bem também. Pronto, por mais uma aulinha de comunicação. Sim, Hoje a gente vai dar uma aprofundada um pouquinho mais. A gente vai entender algumas estruturas de manipulação. legal. Nessas aulas vocês vão ver assim, né? Por mais que a gente está falando aqui, né, sobre temas não muito fáceis de lidar, mas vocês vão começar a enxergar esses comportamentos, essas estruturas, né, de comunicação nas pessoas com a qual vocês convivem, né? Hum, Principalmente hoje. Hoje é uma aula assim bem importante que a gente vai trazer pontos que levam você a identificar o que outra pessoa está fazendo com você, sabe? E muitas vezes é Sim, como a gente está fazendo também, tá? Não quer dizer que a gente está só olhando a outra pessoa, não, mas às vezes é a nossa comunicação. Porque é como a gente recebe isso, né, das outras pessoas, então a gente tende a repetir, né, esses comportamentos. Então, é muito bom, muito importante a pessoa, né, estar estudando e entender assim, mas nada aqui é culpa minha, sabe? É assim que eu recebi, mas eu posso mudar isso. Então, esse entendimento é a primeira coisa. Senão a pessoa entra no auto-julgamento, sabe? E aí ela se perde nesses locais de se auto-julgar, auto-condenar, sabe? Meu Deus, como eu pude fazer isso com tal pessoa, né? É normal, todo mundo fez, eu fiz, né? E a gente está aqui para receber algo novo. Então tem que ter a mente aberta e entender isso. sim. Bom, em breve, né? Antes de começar, né? Eu tenho uma proposta, até para dar um tempinho para ver se chega mais alguém, né? Eu tenho a proposta de o ano que vem, não sei quando, nem onde ainda, né? Realizar um evento presencial, sabe? Mas um evento presencial aí forte, aí, de uns. Eu tenho pensado de 7 dias, né? 7 dias de evento, assim. Então, um evento presencial, assim, com a energia de camp mesmo, né? De abrir mesmo emocionalmente e fazer uma limpeza bem grande, né? Então, o camping, assim, já é composto por restrições, né? Restrição alimentar. O que que é essa restrição alimentar, né? Não é que não vai ter comida, mas, assim, corte de vários tipos de ingredientes que as pessoas estão acostumadas a comer e aquilo atrapalha, né, todo o sistema emocional da pessoa e engana a pessoa. Cortar açúcar, né, não vai ter açúcar, só não ser de fruta, né? Não tem café e a gente não tem descanso, a não ser na hora de dormir, sabe? Então é composto assim, acordar cedo, participar de atividades, aula, processos emocionais, trabalho, né? Por exemplo, se eu for reservar um local, com certeza é no meio da floresta, no meio do mato, né? Tipo um sítio, alguma coisa assim, longe da cidade, né? Ali ajudar o local, construir alguma coisa para o local, né? Trabalhar para o local. E além das aulas, atividades emocionais, restrições e tudo mais, tudo que vai, sabe, apertando o ego com o passar dos dias, sabe? Então você entra nesse processo de um jeito e sai outro, tá? Literalmente é assim que acontece. Então, Que legal. não se preocupe, porque eu faço isso todo ano, né? Eu me coloco num processo desse todo ano, né? Então, eu Uhum. sei a força que isso tem. Isso acelera, assim, anos e anos e anos e anos de terapia, sabe? Anos e anos, né?
Talvez tenha até também a presença de algum índio, né? Realizando alguma cerimônia em algum desses dias, né? Então, em breve eu vou abrir um formulário para saber quem quer participar, né? Quem tem interesse, para me organizar também, porque, né, tem toda uma questão de custo, comida, né? Que a gente também não vai poder ficar fazendo comida, porque a gente tem que trabalhar nas questões emocionais. Então tem que ter uma equipe ali que prepara comida para a gente de acordo com a restrição alimentar, e ao mesmo tempo acompanhado de umas instruções de um nutrólogo, né? Para poder fazer também certo, que também não é só cortar, também tem que colocar outra coisa no lugar, né? Às vezes passar por um jejum lá dentro, né? Também, que é importante. Tipo assim, 24 horas sem comer, só beber água, enfim. Então são várias coisas que aceleram o processo, sabe? E isso causa irritação, causa um monte de coisa na pessoa que você nem imagina, sabe? Mas a gente fala, nossa, deve ser muito legal fazer isso. Aí na hora que você chega lá e começa a viver a energia do negócio, aí o bicho vai pegando, sabe? Aí você fala dá medo, na verdade, não acho legal, não. Mas eu acho que, o Ed, assim, eu acho que eu faria, mas eu precisava entender mais ou menos quando, quanto, pra ter ideia. É, mas isso aí é só lá pro ano que vem, meio do ano que vem, Uhum. né? Não é pra, Meio. né? Só tô preparando Uhum. vocês mesmo, né? Vamos dizer assim, psicologicamente, porque se as pessoas tiverem interesse, né, para poder fazer, é É, legal porque que eu tem. tenho uma questão de conseguir tirar férias, essas coisas, entendeu? Uhum. É, eu ainda não sei ainda a época, sabe? Porque o ano que vem é um ano Uhum. que, que eu vou ter que fazer muitas coisas também, em termos particulares, mas vai ficar aí mais pro meio do ano mesmo, sabe? Alguma coisa assim. Aí a gente vê quando que é a melhor energia. Tem que ver o interesse de todo mundo também, né? Então, como eu te Sim. falei, ver se todos gostariam de participar, né? Porque também tem, né? Vocês vão ter que se locomover, né? Tem um monte de aqui de Maringá, nem sei quantas pessoas tem aqui, acho que ninguém. Mas, por Não, eu exemplo, aí. Ah, não, tem a É, Lu, verdade. eu acho que eu sou a que tá mais A Lu longe. tá desligada aqui, eu lembrei da Lu. A Lu é de Maringá. É que tem outras tenho. pessoas, mas não estão aqui. É, o Bruno também é daqui, né? Mas o Bruno mora na É Austrália, então ele verdade, também assim, tá está bom. organizando para ver, né? Enfim, então a gente vai vendo, né? A possibilidade de realizar. Então, para vocês também fazer uma viagem longa e ficar aqui 2, 3 dias, não compensa, né? Então tem que ficar no mínimo 7 dias para fazer um processo forte também, né? Senão fica uma coisa suave. Se for fazer suave, a gente faz online, né? Hum, legal. É. E aí é no estilo tradição védica, assim, né? Todos os dias de manhã tem orações e tal. Nossa, que delícia. É, as orações védicas, né? Não é como a igreja católica. Sim. É mantra, né? Tudo. Aí tem a presença de Ganesha, né? Uhum. Enfim. Mas é a mesma coisa, né? Não tem nada a ver com religião, né? É só uma religiosidade para a gente ter força também para fazer, senão fica um processo difícil, né? Sim. Bom, então vamos 8h12, vamos começar aqui a nossa aula, né? Para não ficar tarde. Om Shri Guru Pyo Namaha Hari Om. Então, dando continuidade na sala de comunicação. Meu volume tá baixo ou tá bom? Tá bom? Tô falando meio baixo, às vezes não sai muito forte. Então, como a gente aprendeu, né, dando uma olhadinha na aula passada, então a gente olhou como a nossa comunicação está
conectada ao comportamento de outros, né? Ou seja, onde a gente olha para as pessoas o tempo todo julgando o que elas estão fazendo, como elas estão se vestindo, como elas estão falando, né? E etc, etc, etc. Também entendemos que a nossa comunicação, ela, ela é criada a partir dos exemplos que nós temos em casa, né? E a partir da convivência com as pessoas no qual a gente mora, né? Muitas vezes desde criança convivendo num local que tem um determinado tipo de comunicação, tá? Posso condenar minha família por isso? Não, não faça isso, sabe? Por quê? Porque ninguém tem culpa daquilo que recebeu. Já veio dia lá de trás, se você for buscar o culpado disso tudo, você não vai encontrar um culpado, né? Você vai encontrar mais e mais ignorância. E assim vai indo. Então, quando nós entendemos, né, essa base da nossa comunicação, e conhecemos também que existe uma forma de você se impor, de você falar, de se observar, né, que é uma coisa muito importante. A principal base da comunicação é uma coisa que as pessoas têm muito medo, ou pelo menos têm dificuldade, que é uma coisa chamada sinceridade, ou a verdade, sabe? Dizer aquilo que realmente sente, né? E de novo, né, só para a gente deixar claro, você não é obrigado a responder a tudo que te perguntam, né? Ah, eu tenho que ser sincero toda hora. Não, se você não quiser falar, você não fala. Você fala, não, ok, nesse momento eu não quero comentar sobre isso. Só não mente, né? Do tipo, não tá acontecendo nada. Não, na minha vida tá assim. Não, tá incrível. Não sei o quê. Seja sincero com você mesmo. Não estou bem, não tá bem, mas eu não quero falar agora. Tá tudo ótimo, sabe? Porque não querer falar e dizer também você também está expressando a sua verdade interna, né? Eu não tenho desejo de falar agora, eu posso expressar a minha verdade, eu não quero falar. Desde que essa verdade não seja uma desculpa, né? Vamos dizer assim, encarregada de uma outra mensagem para dizer que você não quer. Até porque quando a gente também encobre a nossa verdade, a gente está tentando proteger a outra pessoa, sabe? Para ela não se sentir mal, para ela não parar de gostar de você. É tudo empregado, sabe? Também uma dependência emocional. Não, mas eu não posso magoar o fulano, que é o meu melhor amigo. Senão eu vou perder meu melhor amigo, eu vou ficar sozinho e blá blá blá, sabe? Então não funciona, né? Outra pessoa ela tem que se sentir livre, sabe? Para desejar estar ao seu lado. Quando a gente trabalha com sinceridade, com a verdade, as pessoas têm desejo de estar ao seu lado. Não é o oposto, sabe? Só vai ser assim, existem dois lados, né? Quando eu sou sincero, quem está de sacanagem não fica, sabe? Quando eu falo a verdade, é a única forma de você derrubar pessoas que estão do seu lado, que não estão, vamos dizer assim, numa boa conduta, numa boa, como é que fala? Tinha um nome mais específico. Mas a pessoa não está lá, sabe, querendo o seu bem. Ela está lá para tirar alguma coisa de você. E quando você trabalha com a verdade, essas pessoas não ficam, sabe? Elas não têm como ficar perto da pessoa que está sendo sincera porque elas não estão, sabe? E aí, aí outra coisa acontece, porque aquela pessoa que é verdadeira, as pessoas querem estar perto, porque na hora que ela precisar de uma opinião sincera, né, de uma visão sincera, né, tudo que for conectado que possa ajudar a outra pessoa, ela sabe que vai vir de uma sinceridade e que ela pode confiar naquilo que ela está recebendo, sabe? Eu lembro até de um cara que me apresentou a comunicação. Ele trabalhava numa empresa também, assim, grande, né? E aí ele resolveu ser sincero. E ele trabalhava negociando, né? E quem negocia, né, vendedor, conta muita coisa, né? 80% às vezes não são verdades, né? E ele decidiu fazer isso. Um monte de gente parou de estar do lado dele, um monte de vendedor, um monte de gente companheiro do trabalho. Mas com o tempo os clientes quiseram estar com ele, porque ele era o único que era sincero com o cliente, assim, sabe, no que o cliente precisava ouvir.
Então o cliente gostava dele. Ele começou a arrastar uma multidão de clientes assim pro lado dele devido à sinceridade dele. Mas os colegas de trabalho todos se afastaram, sabe? Tudo porque não existia mais aquela conexão emocional, a dependência, sabe? Do cachorrinho que depende do dono, sabe? Tudo isso foi se eliminando. Então, a sinceridade, ela é a base da nossa comunicação. Você não precisa nem saber comunicação não violenta, se você for uma pessoa sincera, de verdade, né? Se você souber, obviamente, você vai ter muito mais a contribuir, muito mais a falar com as pessoas, né? Mas só de ser sincero, você já resolve um monte de coisa. E é assim que a gente vai, né, conectando e criando relações verdadeiras. E hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, né? Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre essas estruturas de comunicação que são pautadas na manipulação, né? Então hoje a gente vai entender algumas alguns itens de condutas, né, que é composto dentro de uma comunicação. Então, muitas vezes, dentro de uma relação, né, vamos colocar isso porque acontece muito dentro de uma relação de casal. Quando a pessoa busca, né, um relacionamento, essa relação está pautada em receber algo que está faltando em mim. Em geral, é isso que as pessoas buscam na relação, sabe? Eu sinto falta de algo, eu sinto falta de alguém que cuide de mim, eu sinto falta de alguém que me ame, eu sinto falta de alguém que faça a minha comida, eu sinto falta disso e daquilo. E a lista de, vamos dizer assim, exigências e necessidades são grandes, sabe? E muitas vezes, para a gente conseguir o que a gente quer, sabe? O que esse ego quer, a gente começa a entrar nessa artimanha, ou nesse local da manipulação, né? Vocês já devem ter visto aquele termo, quem não chora não mama, ou seja, quem não manipula não consegue, né? Vamos traduzir isso. Se eu não me vitimizar, eu não consigo tal coisa. Se eu não for agressivo e impor algo, eu também posso não vir conseguir nada, sabe? E aí, dentro de uma relação, eu costumo usar um dos itens mais. É o primeiro da lista, dentro de uma comunicação dentro da relação. Vamos usar o relacionamento de casal aqui. Ameaças. Esse é o primeiro item da lista, sabe? É quando a pessoa começa a ameaçar a outra. Ó, se você não parar de fazer tal coisa, eu não vou fazer mais isso para você, hein? Poxa, mas eu gosto disso. Não, se você não parar com isso, não tem mais isso. Essa é a primeira coisa que as pessoas começam a fazer dentro da relação, para conseguir o que querem. Se você não desligar esse videogame, né, hoje à noite não tem mais nada, né, para ameaçar o homem. Aí a mulher também recebe ameaça. Se você não fazer não sei o quê, eu tiro tal coisa de você, você não compra mais nada, não sei o quê. Isso é o jogo, sabe? Esse é o início do problema. O problema começa aqui, quando eu faço ameaças. E isso se estende, né? Por exemplo, relação mãe e filho. Quando, né? Quem nunca, na verdade, né? Teve uma relação com a mãe onde ela ameaçou você. Se você não comer, você não vai brincar. Se você não aquilo, você não vai fazer o outro, sabe? E é assim que você aprende a conquistar as coisas. E aí você leva isso para a vida adulta, né? Na relação a dois, sua mãe diz: se você não comer, você não brinca. Então, se você não desligar isso agora, você também não tem aquilo. Ou eu não faço aquilo. E entra nessa manipulação, sabe? E não é porque isso vai fazer um bem pro outro danado, sabe? Não é. É só por uma coisa específica, que é me sentir bem. Vocês já pararam para pensar? Que quando outra pessoa faz o que você quer, você se sente bem. Porque você conseguiu manipular outra pessoa. Não, eu não uso essa palavra, eu só consegui o que eu gostaria de ter. Você manipulou outra pessoa para conseguir aquilo que você quer, porque você acha que isso falta em você, sabe? E a pessoa vai, né, dentro desse contexto. O segundo item dentro dessa lista, temos uma lista boa, tá, para falar hoje. O segundo item dessa lista é o constrangimento.
né? A gente está dando um passo um pouco mais além, né? Começamos com as ameaças e agora vem um constrangimento. É quando a pessoa traz para outra uma sensação, sabe, de que ela está errada, ou que ele está errado, que ele está passando de louco, ou que ela está passando de louca, né? Você está louco, você está louca, eu jamais faria isso, mas fez, né? Você me traiu, você está louca, é coisa da sua cabeça. Enfim, essas ameaças, tudo porque eu não consigo lidar com uma coisa chamada verdade, sabe? Esse constrangimento, incapacidade de admitir, incapacidade de soltar, sabe? Porque medo de ficar sozinho, medo de não, sabe, de não ser feliz. Uma pessoa só tem medo de ficar sozinho se a outra pessoa é responsável pela felicidade dela, sabe? Porque, de verdade mesmo, dentro de uma relação a dois, você sempre vai estar sozinho. Vocês já pararam para perceber isso? Vamos analisar aqui, né, nessa sala online. Nós sempre, todos vocês estão sozinhos, incluindo eu. Não, mas você está aqui na tela, eu estou te vendo, tem outras pessoas também, eu estou vendo as outras pessoas, não estamos sozinhos. Estamos. Na sua individualidade, na sua mente, você sempre vai estar sozinho, sabe? E achar que essa uma hora aqui diante de vocês é a minha única hora, minha única chance de ser feliz, porque outras pessoas vão estar comigo, aí eu vou poder esquecer quem eu sou. Esse é o problema, sabe? Estar ao lado de alguém para esquecer quem eu sou, esse é o problema. Porque pode ser qualquer objeto, sabe? A pessoa pode usar uns assim entorpecentes ou drogas, ser mais aberto, para esquecer quem eu sou. Eu posso beber, usar o álcool ao meu favor para esquecer quem eu sou, porque eu não consigo ficar sozinho. Então, sentir bem dentro de uma relação é entender que eu sempre estarei sozinho, sabe? Mesmo diante do outro. O outro está sozinho na individualidade dele, eu estou sozinho na minha individualidade. Compartilhamos aqui um pouco de forma individual. Essa realidade precisa ser. A ficha dessa realidade precisa cair, sabe? Porque senão a pessoa acha que nós dois somos um. E não é verdade, sabe? É verdade que todos nós estamos conectados, temos uma conexão. Isso não, né, não é o assunto a ser discutido. Mas é preciso entender essa individualidade. Quando eu não entendo essa individualidade, eu abro espaço, então, para mais um item, a humilhação. Quando eu não consigo o que eu quero, sabe? Quando esse vazio que está dentro de mim, ele se torna ainda maior, então eu vou em busca de uma força maior para conquistar aquilo que eu acho que deve ser conquistado. E aí eu vou para uma coisa chamada humilhação. É onde eu levo o outro, vamos dizer assim, a um processo de loucura, sabe? Eu induzo a outra pessoa a viver dentro de uma energia como se ela estivesse completamente errada. E que agora todo mundo precisa saber o quão louco você é, ou louca, o quão errada você é, o quão horrível você é, o quanto você é monstro. Todo mundo precisa saber. Para que ninguém mais, a não ser eu, fique do seu lado. Porque sem mim você não vive. E jamais irá encontrar outra pessoa melhor do que eu. Eu sou o único capaz de aceitar você. E é por isso que eu vou mostrar para todo mundo que você não vale nada. Não é? Isso é manipulação. Começou ameaçando, tirando uma coisinha da outra, depois fazendo se sentir constrangido, depois humilhação, humilhação em público, sabe? E depois da humilhação vem uma outra coisa, chamada
isolamento, sabe? Dentro dessa palavra isolamento, o que acontece? O manipulador começa a tirar de você aquilo que ele, aquilo que vai fazer ele sentir bem. Do tipo, você começa a ser proibido de fazer alguma coisa, sabe? Você não vai mais estudar porque você está conhecendo pessoas que estão manipulando a sua mente, sabe? Você não vai mais viajar porque eu não quero que você vá sozinho ou sozinha. Você não vai mais sair com seus amigos porque esses amigos não prestam, só os meus que prestam. Eu não gosto daquele seu tio, você não vai mais falar com aquele seu tio, etc, etc. E começa. Vai te isolando do mundo, sabe? E vai podando você. Se for o homem fazendo isso com a mulher, vai acabando com o feminino. E se for a mulher fazendo isso com o homem, vai acabando com o masculino. Eu estou usando a referência física, mas não importa o tipo de relação, sabe? Você vai castrando o outro, como é chamado. E depois desse isolamento, você passa a ser, vamos dizer assim, um certo nível de vigilância, sabe? Preciso ter uma, uma, como é que diz? Preciso ter uma certeza que essa pessoa está fazendo o que eu estou mandando, o que eu quero, o que me agrada, porque é que determina as regras, sabe? E aí você começa a sofrer um certo nível de vigilância. Depois dessa parte, né, da vigilância, vem uma coisa chamada perseguição, né? Aí, se você vai do trabalho, dá às 18 horas, a pessoa está lá escondida, te esperando, né? E se você não for para casa, ferrou, sabe? Se você entrar numa rua diferente, se você encontrar um amigo ou uma amiga, se você sentar no bar, se você fizer isso ou aquilo que não seja o caminho de volta para o seu isolamento, algo ruim acontece. Então, conhecemos os níveis, né? Vocês querem aprofundar mais? Dá para ir mais um pouquinho, né? Mas eu também não quero deixar ninguém triste. Então a gente começou com ameaças, primeiro passo, constrangimento, humilhação, isolamento, né? Proibir a pessoa de fazer tal coisa. Uma vigilância, um estado de vigilância para ver se a pessoa está cumprindo aquilo que você está colocando ela a fazer, ou que você está sendo colocado a fazer. E essa perseguição, né? Que é o controle, onde a pessoa está indo, o que ela está fazendo, né? Olha o WhatsApp escondido, deixa eu ver se tem conversas, não sei o quê, sabe? Depois a gente vem para uma coisa um pouquinho mais, né? Um pouco mais agressiva, que é onde começam os insultos, sabe? É onde a pessoa começa, de uma certa forma, a usar frases mais agressivas. É onde já existe uma raiva implícita, sabe? Uma obrigação do outro ser como você quer que seja. E sabe essa frase, sabe? De querer que o outro seja como você quer que seja. Sabe de onde isso tem? Sabe onde está a origem disso? Vocês querem que eu fale essa parte? A origem disso, de toda essa problemática, está lá no início, quando você fantasia como é melhor, como aquela pessoa deveria ser para você, sabe? O famoso príncipe encantado, bela adormecida, que as pessoas imaginam, sabe? É ali que começa o problema, sabe? Eu queria um homem assim, que ele tivesse isso aqui, que fizesse, sei lá, medicina, não sei da onde, sabe? Esse tipo de cara que eu queria estar, o tipo de mulher que faz isso, que não sei o que, estudando não sei o que lá, sabe? Eu começo a criar uma imagem de uma pessoa que não existe, que me agrada emocionalmente. E aí, quando eu conheço uma pessoa e descubro que ela não era, eu vou tentar mudar ela, sabe? É aí que começa a brincadeira. É aí que eu vou tentar, não, agora eu vou mudar essa pessoa do meu jeito, né? Pra ficar do jeito que eu quero. Aí começa a guerra.
e vai aprofundando, sabe? Porque isso aqui é tipo um vício, né? A pessoa começa com uma coisa sóbria e vai afundando, porque ela quer mais, ela quer mais. Então ela entra dentro desse mundo para moldar o outro de acordo com o que a minha mente imaginou, sabe? E aí vem, por isso que vem esses insultos, sabe? E que muitas vezes a gente escuta por aí, né? Fulano sempre foi assim, sua mãe nunca mudou, seu pai nunca foi não sei o quê, sabe? Se você frequenta a sua família, né? Onde tem umas pessoas de mais idade, essa frase é muito comum, né? Ah, seu tio nunca mudou, seu pai sempre foi assim, seu avô sempre falou desse jeito. Não, essa era a pessoa tentando moldar o avô, tentando moldar o pai, tentando moldar o marido, tentando moldar a esposa. E isso vai para frente também, quer moldar o filho, sabe? A ser como ela é, como ele é. Enfim, não vamos levar tanto lá na frente. Depois disso tudo, dentro dessa relação, e tudo isso que eu tô te falando aqui, tá? Estamos falando só de relacionamento, mas você pode transferir também para o trabalho, para a relação com amigo, é a mesma coisa, tá? É a mesma situação. Eu já vi muitos melhores amigos vivendo esse tipo de, de relação, sabe? Um manipulando o outro, destruindo o outro, explorando o outro, e assim vai. Então, dentro disso, né? Dentro desses insultos, também tem as chantagens, aonde a pessoa vai, vamos dizer assim, de uma certa forma tentando induzir a pessoa com uma coisa um pouco mais assim, sabe? Se você não fizer tal coisa, todo mundo vai saber disso que você fez, né? Às vezes a pessoa não fez nada, mas a pessoa, sei lá, descobriu uma história do passado dela que talvez aquela pessoa não goste, e agora ela usa essa informação contra ela, sabe? Então, tipo assim, a pessoa não fez nenhum processo emocional, né? Sei lá, teve um problema com uma relação anterior. A pessoa descobriu e agora vai usar isso contra ela, porque isso afeta emocionalmente aquela pessoa. E todas as pessoas que são manipuladoras são experts em achar qual é o problema emocional que a outra pessoa carrega, sabe? E nem é terapeuta, nem é psicólogo, nem nada, mas eles são bons nisso, sabe? Eles conseguem identificar o problema, só que ao invés de ajudar a resolver, né, eles fazem o oposto. Eles ajudam a piorar, né? Eles vão usar isso contra você. É como se alguém fosse fazer um processo terapêutico, né? E preenche lá com todas as informações que você tem, e aí o terapeuta começa a usar isso contra você, né? Imagina como seria isso. Então ele começa já, ele ou ela, né? Começa já a usar essa chantagem para levar para um outro ponto, a exploração, para explorar da outra pessoa com mais profundidade, ainda mais aquilo que eu quero, sabe? E aí eu vou explorando essa pessoa. Eu quero que ela faça tal coisa, eu quero que ela deixe a marmita pronta para mim, porque minha mãe fazia isso, eu quero que ela faça igual, ou eu quero que ele seja assim, porque o meu pai também era assim, sabe? E aí vão aumentando a listinha de coisas, e a relação ela vai ficando cada vez mais fechada, cada vez mais apertada, sabe? E quando a pessoa encontra dentro desse local, outros meios entram em ação, né? É onde a bebida começa, é onde droga começa, é onde querer sair daquela situação, a outra pessoa começa a criar estratégia para viver a vida dela, sabe? De uma certa forma, ela quer se sentir livre, aquela pessoa que está sendo manipulada, ela quer ser livre, sabe? Mas outra pessoa, com essa dependência emocional, né? Já que a outra pessoa está tentando ser livre, então eu vou aumentar aqui mais um item. Eu vou tirar o direito dela de ir e vir, sabe? Então entra em jogo a limitação de ir e vir, né? Aí fica mais restrito ainda. E tudo que eu falei para trás entra dentro desse jogo para poder manter a pessoa presa naquilo que a pessoa tanto quer do outro, sabe? E dentro disso vem um outro ponto que é ridicularização, né, em público. Antes a gente tinha, né, a parte que a pessoa faz essa humilhação, né, de uma certa forma, e depois a gente tem essa ridicularização que é uma coisa pública, né? Muitas vezes a gente vê até vídeo
de alguém que compartilha no WhatsApp, né? Um problema que a pessoa teve e a pessoa tá lá filmando e compartilhando para todo mundo ver o que aquela pessoa passou, né? O que aquela pessoa fez. E aí você vai, né, aumentando o nível. A pessoa vai tirando, a pessoa perde a liberdade de crença, sabe? Ela vai perdendo, sabe, as suas crenças, ela perde a sua religiosidade, sabe? Ela não consegue mais se conectar, ela acha que o mundo é uma droga, né? Ela começa a entrar num processo autodestrutivo. A pessoa que recebe esse nível grande de manipulação. Então, e também ela é levada, né, a crer que tudo que ela está vivendo, ela está distorcendo a realidade, né? Então, outra pessoa faz você acreditar que você está errado, sabe? Distorcendo os fatos, fazendo você, vamos dizer assim, ficar em dúvida sobre a sua memória e sanidade, sabe? Chega uma hora que você fala assim, meu, eu sou a pessoa mais monstruosa do mundo por estar pensando nisso. Você não sabe mais o que é certo e o que é errado. De tanto, quando chega nesse estágio, a mente está simplesmente destruída. E esse é o estado que outra pessoa, que o manipulador mais gosta. Porque é aí que você fica entregue, sabe? Começou lá de cima, foi se aprofundando, 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 aprofundando. Quando chegar nesse estágio, você agora é extremamente manipulável, sabe? Por controlador, você está onde ele quer. Onde você já não consegue saber mais o que é realidade, onde você não sabe mais se é coisa da sua cabeça, sabe? E aí muitas vezes a gente fala assim, ah, coisa da minha cabeça, é melhor deixar passar, sabe? Senão eu não vou conviver bem com outra pessoa. Eu prefiro conviver bem do que ficar achando que algo assim horrível está acontecendo, sabe? Esse é o nível de manipulação que chegou à mente da pessoa. E aí tudo parece muito bonito, sabe? Muito florido, mas qualquer deslize, vamos dizer assim, a energia sobe, sabe? Porque chega uma hora que a mente quer fazer alguma coisa, aparece um desejo, quero sair um pouco, quero ver alguém, quero não sei o quê. E na hora que isso vem à tona, e aí o manipulador aparece de novo e prende de novo, te prende de novo, né? Mas Ed, você falou vários itens, né? Alguns eu reconheço, outros eu não consigo entender, sabe? Como que eu consigo identificar se eu vivo isso, ou se tem alguém da minha família vivendo assim, ou se eu estou causando isso na outra pessoa? Dá para falar um pouco sobre isso também? Dá. Eu já estou lendo a dúvida do Bruno, né? Então, assim, primeira identificação que a gente tem da pessoa que está sofrendo uma manipulação muito grande, muito intensa, sabe? Ela começa a se sentir incapaz. É um dos primeiros itens, sabe? Incapaz de ter sucesso na vida, incapaz de fazer algo sozinho, sozinha, sabe? De sempre precisar da outra pessoa. Ela começa a entrar num estado como é que fala? De vitimização intensa, assim, sabe? Tudo para ela, você pode me ajudar. A voz da vítima tem um timbre, não sei se já perceberam, né? A pessoa, quando se vitimiza, ela tem um timbre, então, mas por que, sabe? A vida é tão difícil para mim, sabe? Mas ele é uma boa pessoa, sabe? Ele é incrível. Ele faz isso, ele compra leite, ele vai no mercado. Ele é uma boa pessoa. Essa é a vítima, sabe? Que está colocando nesse local. A manipulação é tão alta, né? Que consegue ver coisas boas. Porque foi feito acreditar que a pessoa, ela é boa, sabe? Sendo daquele jeito. Manipulando, destruindo, controlando. O estágio levou ela a ter essa percepção. Só que quando a pessoa tenta se imaginar sozinha, ela fala, eu não consigo ter sucesso na vida. E quando o manipulador se afasta, ela abre espaço para pensar sobre a vida dela,
E aí eu consigo ver essa incapacidade, essa não vontade de fazer as coisas, sabe? A pessoa também tem dúvidas sobre a sua capacidade intelectual. Então ela fala assim: será que eu sei mesmo fazer tal coisa? Mas será que eu sou inteligente o suficiente para fazer isso aqui? Sabe? Porque ele é tão incrível, ele faz tudo, ela faz tudo. Será que eu consigo mesmo? Sabe? Se sente inferior ao companheiro, sabe? Se sentir inferior ao companheiro. Eu acho que eu sou menos do que ele, sabe? Ou menos do que ela, porque ela é incrível, né? Ela faz tal coisa, eu não sei o que, ela tem uma profissão X, né? Ela ganha bem. E muitas vezes o homem, né? É bem comum isso. Não conseguir lidar com o fato que a esposa ganha mais, sabe? Ele já entra nesse local, se sente inferior ao companheiro, se sente oprimido, sabe? Como se outra pessoa tivesse ali causando uma presença gigantesca sobre ele ou sobre ela. E aí essa pessoa ela se vê presa ali dentro. Ela não consegue mais se soltar, sabe? Porque eu me senti inferior, sem capacidade intelectual, incapaz de ter sucesso na vida. O que que eu vou fazer sem ele ou sem ela? Como que você vai viver se você é dependente totalmente dessa pessoa desse jeito, sabe? O que acontece é de com a pessoa que se sente assim, quer ir mais fundo? Posso ir mais? Eu sempre peço para a gente ir com segurança, né? Então tá. Então depois disso, a pessoa ela perde o ânimo diante da vida, sabe? Depois de sofrer todos esses estágios, da mente já não tem mais essa capacidade, ela não tem mais ânimo, sabe? Ela não tem mais força. Gostaria tanto de fazer tal coisa, mas eu não consigo. Por quê? Porque me falta, sabe? Eu acho que eu não sou capaz de realizar, eu não sou capaz disso. E a gente vê isso vindo de muitos tipos de relação, sabe? Até uma relação pai-filho, quando passa por essa intensidade de manipulação, o filho não tem força também de ser alguém na vida. Porque ele se tornou tão dependente do pai que ele é incapaz de acreditar na sua capacidade de fazer as coisas acontecerem, sabe? Se tornou tão dependente da mãe que ele é incapaz de sentir que ele pode fazer coisas, que ele não precisa de alguém, sabe? Então, depois disso também, a pessoa começa, né, dentro da relação, sentir culpa pelas discussões. Ah, eu fui falar tal coisa, mas a culpa é minha, porque eu fui lá incomodar a pessoa que estava quieta, né? A pessoa tão boa. Então, eu fui lá incomodar ela e agora, né, os problemas da relação que tem, a culpa é minha, sabe? A situação chegou onde chegou por culpa minha, porque eu não soube ser uma pessoa melhor, porque eu sou uma pessoa inferior, sabe? E a pessoa vai sentindo culpa pelas discussões, pelos problemas. E sentir toda essa carga, levar toda essa carga, não tem como a pessoa ter ânimo na vida para construir algo, para fazer algo, sabe? Ela não tem força. E depois vem uma muito comum, né? Onde a pessoa começa a esconder de amigos, parentes, para que eles não vejam certos tipos de comportamentos do parceiro, né? Começa a evitar a vida social para não ter que ser chamada, né? Ou chamado atenção na frente das pessoas. Então, esse, esse aqui é o que a gente chama de o fundo do poço, né? Dá para ir mais? Dá. Aí é quando a pessoa desiste da própria vida, sabe? Porque daí ela não encontra mais força para subir esse poço, sabe? Ela não encontra mais, sem esse ânimo de vida, sabe? Até um processo terapêutico se torna difícil, sabia? Até a pessoa fazer um processo terapêutico se torna difícil. Mas como assim? Pois é.
Porque ao ouvir o que é o oposto num processo terapêutico, ela não acredita, sabe? Foi induzido a tanta manipulação mental que é impossível acreditar que aquela pessoa é um monstro. Impossível. É impossível de acreditar que o meu pai é um monstro, sabe? Muitas vezes é. Você tem que ter. Mas Ed, você é controlador, você não pode falar assim, não posso. Você tá entendendo? Porque para você ultrapassar o monstro, você precisa reconhecer ele, senão você não consegue ultrapassar. Senão você vai continuar vendo uma boa pessoa. A pessoa que te destrói, você aceita, sabe? E isso pode vir de qualquer um, sabe? Inclusive, eu mesmo posso ser um monstro. Eu mesmo posso fazer isso. Qualquer um aqui nessa sala, na minha casa, sabe? Na minha família, na sua, no do vizinho, qualquer um pode fazer isso, ou qualquer um pode estar vivendo algo assim. Uns mais, outros menos, não importa a intensidade, todos vão se continuar, né? Vão chegar no mesmo lugar que é o fundo do poço. E muitas vezes a gente vê uma relação, né, de 10 anos onde a pessoa sofreu, sabe? Esse tipo de comportamento. E a gente não pode falar assim, existe uma responsabilidade da pessoa, né, de ter vivido isso. Mas você não pode condenar a pessoa porque ela passa por tantos processos destrutivos que você não pode simplesmente falar, você viveu isso porque você quis, sabe? Em geral, né, vítima e manipuladores estão sempre vivendo juntos, né? Porque se eu não sou vítima, o manipulador não pode manipular, certo? Eu preciso de alguém que eu possa manipular. Mas a vítima também precisa de alguém que ela possa se manipular o outro. Porque essas polaridades se invertem. Às vezes eu sou um controlador ativo, às vezes eu sou um controlador passivo. Às vezes um vai gritar e o outro vai obedecer, às vezes o outro que obedece passa a gritar e assim vai trocando os papéis. Da mesma forma em que homem e mulher muitas vezes troca, né, masculino e feminino, aí um é mais feminino, outro é masculino, daqui a pouco vai e volta de novo. Essa mesma, vamos dizer assim, despolarização acontece também dentro desse âmbito da manipulação. Então, essa é a base, vamos dizer assim, da comunicação que a gente recebe hoje, socialmente falando, sabe? E é também o tipo de comunicação que a gente encontra até nas escolas. Até um professor pode agir desse jeito com os alunos, sabe? Até num curso, né? Sei lá, você vai num... Eu já fui uma vez num encontro, era um encontro. Era um processo terapêutico também, sabe? Você ficava lá uns 3 dias. E nesse local, o cara, né? A pessoa que estava conduzindo, eu não vou falar nome nem nada, né? Uma pessoa conhecida, que estava conduzindo, brigava com os próprios pacientes ali, cara, sabe? Ah, se você não falar o que você sente, você pode ir embora daqui, sabe? Isso, aqui. Obrigando a outra pessoa a fazer o que ela não estava pronta para fazer ainda, sabe? Isso tá presente em qualquer lugar. Aonde você for, você pode estar sujeito a esse comportamento, a esse tipo de comunicação, sabe? Humilhações. Já vi essa mesma pessoa humilhando funcionário na frente de todo mundo, né? No mesmo evento. Aí pessoas surtam, sabe? Ele condena as pessoas que estão surtando. Então, meu amigo, desculpe dizer, mas você não é um terapeuta. Por quê? Porque você precisa de terapia primeiro. Você precisa de conhecimento para poder se tornar alguém, para depois poder ajudar alguém, sabe? Esse é o processo. Primeiro eu me torno alguém, depois eu ajudo alguém. E não precisa ser terapeuta, não, né? Na minha vida mesmo, eu me torno alguém, e depois eu posso contribuir para a vida dos outros. Então, esse jogo, né, ele vai acontecendo ao longo dos dias, ao longo das vidas, e é transmitido para outras pessoas, né? Porque é assim que a mente costuma agir. Eu vou pegando as referências e vou vivendo dessa forma, né? A boa notícia, vocês querem a boa notícia agora?
A boa notícia é que dá para mudar tudo isso. A boa notícia é que você pode mudar tudo isso, né? A única questão é, eu preciso estar disponível para jogar fora aquilo ou o jeito no qual eu estou acostumado a viver. Falar, me comunicar, me expressar, sabe? E como eu falei no começo da aula, a base dessa comunicação é a verdade, sabe? A verdade e a sinceridade dentro daquilo que eu preciso falar. Porque se eu não consigo falar a minha verdade, eu vou manipular, certo? Eu vou, de alguma forma, manipular. E não importa se é uma manipulação bobinha, mas eu só falei um negocinho diferente, sabe? Não é, nem faz diferença. Mas é assim que funciona, sabe? Você não precisa fazer uma coisa, esconder algo grande, ou contar uma super história que não seja tão real, sabe? Para que ela seja perigosa e etc. É assim que começa. Igual eu falei, né? O problema do relacionamento, entrar naquele local onde o outro quer moldar alguém, começa na fantasia de como eu imagino a pessoa na qual eu quero me relacionar, sabe? Nesse local muito inocente, né? Qual que é o problema de eu imaginar o outro como eu gostaria? Qual que é o problema? Nenhum. Imaginar nenhum. Mas se você entrar na ideia que você vai viver aquilo, aí entrou o problema. Então, dentro desse local é a mesma coisa. Se eu só distorço um pouquinho a realidade, né? Não tem problema. Tem problema. Tem problema porque quando você fizer uma vez, a sua mente gosta. A sua mente se sente empoderada, sabe? Eu falei tal coisa, a pessoa acreditou. Eu sou muito bom mesmo. E aí a pessoa vai, fala mais outra. Aí fala mais outra. Daqui a pouco a sua vida é fazer isso. A mente, ela se habitua muito rápido, sabe? Por isso que para voltar ao normal, eu sempre falo, você vai ter que olhar, vamos dizer assim, o seu comportamento. Você vai ter que observar a forma como você está agindo para você poder mudar. Porque se você não fizer essa observação, não tem como você saber o que você está fazendo. Porque sua mente está habituada, acostumada. É um hábito dela ser desse jeito, sabe? É um hábito da mente sentir inveja. É um hábito da mente mentir, sabe? E não é manipulação, não. Mas assim que é dito na tradição védica. Toda vez que você mente, você afasta, vamos dizer assim, as entidades, deidade, as coisas positivas, sabe? E abre espaço para entrar o negativo. Não é manipulação, tá? Não tô falando isso para vocês, para obrigar ninguém a nada, mas é assim que é dito, né? Não foi eu que disse. Então, quando você usa essa energia, né, você é capaz de perceber. Quando eu faço alguma coisa nessa energia, né, onde eu estou escondendo alguma coisa, a gente percebe que algo fica estranho, né? Existe uma energia estranha por detrás. Fica essa sensação. Mesmo que a pessoa fale assim, mas eu não sou tão sensitivo assim. Não, todo mundo sente, né? Inclusive, às vezes a pessoa só está dando desculpa para fingir, né, que tá tudo bem, eu não percebi que tá lá, eu vi que tá, mas eu não quero saber disso. Então eu nem sou sensitivo, nem sei do que você está falando, mas sabe, né? No fundo, você sabe. É igual uma pessoa quando chega no processo terapêutico, o que que você tem? Na verdade eu não sei. Mas sabe? Eu tenho dificuldade com dinheiro, mas eu não sei por quê. Sabe? Senão não seria possível chegar ao problema, sabe? E tudo isso, né, é essa falta de conexão com a verdade. Eu tô falando, batendo hoje, né, nesse tema da verdade, porque para a gente continuar na próxima aula, né, falar, onde a gente vai conhecer as 4 qualidades da fala, né, a gente precisa estar habituado a entender que essa verdade vai ser a pauta da nossa comunicação, sabe? Dessa nova estrutura. E dizer a verdade.
E se alguém tiver problema com isso, vai dar uma ralada na ostra, né? Conseguir se ver nesse local de dizer a verdade, sabe? Porque, assim, para destruir o hábito da mente, a gente precisa, nesses hábitos, que a gente chama hábitos inúteis, né? Em sânscrito chama vasana. Então, essas vasanas na mente, a gente precisa combater ela de forma racional, sabe? De forma consciente. Eu preciso saber com quem eu estou lidando, sabe? E o maior adversário de tudo isso é você mesmo. É o seu próprio ego, é o seu próprio estilo de conduta, sabe? Porque muitas vezes realizar uma nova ou substituir por algo novo, eu preciso abandonar aquilo que eu recebi, que vem da minha origem, sabe? Mas ao mesmo tempo eu preciso ter respeito por aquilo que eu recebi da minha origem. Isso é um ponto muito importante. Lembra que eu falei para vocês que a gente não pode condenar a ignorância? Falei para vocês, né? Isso, né? Exatamente isso. Não podemos condenar aquilo que nós recebemos. A gente só vai melhorar, sabe? A gente só vai fazer um upgrade. A gente só vai melhorar aquilo que nós recebemos para ter uma vida melhor, para ter uma conduta dentro desse mundo melhor, para ter relações sinceras e verdadeiras, sabe? Sem condenar de onde veio. Esse é um ponto muito importante. Porque se você condenar, você acaba com todo o processo, né? A pessoa fez um trabalho, né? Nossa, reconheci meu pai, reconheci minha mãe, todos estão aqui, estou vivendo eles, tenho eles no meu altar, e não sei o quê, não sei o quê. Aí chega aqui e descobre que o pai, vamos dizer assim, veio do pai e da mãe, aí fala, nossa, aqueles caras são horríveis, são monstros, eles não devem estar na minha vida, me fizeram viver isso, aquilo, acabou. Jogou todo o processo no lixo, sabe? Aí volta a barbearia, né? A pessoa vai lá, corta o cabelo, vai crescer de novo. Corta o cabelo, cresce de novo. Fica nisso. Resolvo, volta. Resolvo, volta. Sabe? Então eu preciso soltar essa ideia de condenação de alguém, né? Do que veio lá de trás. A gente respeita. Foi aquilo que eles receberam, né? Eu costumo bater nessa tecla para que a mente não entre no local de julgamento de ninguém, sabe? Uma vez eu fui estava atendendo a mãe. Aí a filha começou a fazer um processo também. Aí tinha uma situação bem complexa lá, né? E eu falei para a filha o que estava acontecendo e tal, explicando. Aí depois a mãe veio falar que a filha foi lá, ligou para ela condenando, que ela fez ela viver aquilo lá, que tudo que estava acontecendo na vida dela era culpada era a mãe, sabe? Não pode ter isso, sabe? Ainda bem que ela fez isso no primeiro dia, né? Porque se você faz todo um processo de reconstrução com a mãe, daqui a pouco você vai lá e condena a sua mãe, acabou. Jogou todo o processo fora, sabe? Então, a gente respeita. Aquilo que veio antes, a gente não mexe, né? O que a gente pode mexer é daqui para frente. E essa nova estrutura de comunicação, a gente está olhando para frente, não está olhando para trás. Então é muito bom não, muito importante ter isso claro na sua mente. Estamos olhando para frente, na minha vida para frente, tá? Para trás é o que é, foi como foi. Om Shanti Shanti Shanti. Bom, e essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês não tenham ficado muito tristes. Alguém ficou decepcionado? Podem ser sinceros. Né? Alguém conseguiu se ver em alguma situação, identificar situações? Sim. Ah, peraí, que meu som tá desligado aqui, que ele entrou no stand-by, peraí. Esqueci de ligar ele. Uma Stand-by, peraí. dúvida. Aí, pode falar. Não Aí, fazer pode isso, falar. eu não faço aquilo. Eu percebo que às vezes eu faço isso, às vezes, com a minha afilhada. Mas não é para que ela faça o que eu quero, entendeu? É no sentido de educar. Por exemplo, domingo, sábado ela estava aqui. Aqui embaixo no prédio tem uma brinquedoteca, tem uma piscina de bolinha. Ela jogou todas
as bolinhas da piscina de bolinha fora da piscina de bolinha. Aí eu falei pra ela, falei, Duda, você pode brincar o quanto você quiser aqui, mas se depois de você brincar você não arrumar tudo, a Dinda não vai mais trazer aqui. Isso pra mim não é uma manipulação, né? Ou se você não fizer, eu não volto. Não é, né? Eu tô ou é. O que É você ou acha? não é? É o que a Na gente verdade, eu acabou tô de falando pra falar. ela, a sua ação tem uma consequência. Pra mim era assim que eu via. É porque toda vez que você fala que se ela não fizer tal coisa, outra coisa vai acontecer, você está manipulando ela a fazer o que você quer. Simples. E por mais inocente que seja, né, seja uma criança, é assim que começa. Você está entendendo? Uhum, É igual eu falei da relação, né? Você começa imaginando como é aquela pessoa, quando você vê que você está tentando mudar a pessoa e você vai entrando naquele negócio ali, cara, você vai manipulando a outra e vai se aprofundando e vai destruindo a outra pessoa. Então essa criança recebe isso e ela entende, é assim que funciona. Então quando eu quiser algo, eu vou ameaçar o outro. Você está entendendo? uhum. Então é isso que você está ensinando. Você tem que encontrar um outro jeito de conseguir É isso uma dela. outra forma de falar, né? Uma outra forma de falar, uma outra forma de educar, e com certeza vai existir, sabe? Você pode usar assim, ó, não é legal você deixar as coisas aqui no chão, porque a gente pode pisar em cima e tal. Você não precisa usar uma frase de troca, sabe? Uhum. A gente vai ouvir sobre isso, chama relação retributiva, sabe? Uma retribuição. Se eu faço algo, você tem que me dar algo em troca, sabe? Uhum. Então, essa relação ela é Manipulação e reação, né? Tipo, é evitar isso, né? Causa e consequência, né? é, Ô, Ed, hum, isso daí seria o tal do passivo-agressivo? sim, Com a também. comunicação passiva-agressiva também, né? Porque quando você usa isso, esse mecanismo, você, vamos dizer assim, é o abusador, sabe? Você tem que ver nesse local, você que está abusando, né? E a outra pessoa passa a ser o abusado. E aí o que acontece? Todo abusador já foi abusado, né? Então essa criança abusada se torna abusador daqui a pouco. Está na escolinha, né? Vai para a escola, ela já aprendeu esse mecanismo. Então ela vai manipular os alunos, os coleguinhas, quer dizer, não, os coleguinhas de aula, entendeu? E a pessoa faz, né? Conheço várias histórias, né, de mãe que vai lá e vai ter que tirar o filho de uma enrascada porque fez a mesma coisa que viu em casa. Que a mãe faz, que o pai faz, sabe? Então ela vive, tinha uma filha de uma amiga minha, né? Já tem uns 8 anos, assim. Quando a mãe tá do lado, assim, a menina é um doce. A mãe sai, ela começa a gritar, não sei o quê, sabe? Porque é o jeito que ela recebeu em casa. Se ela não consegue o que ela quer, ela grita, sabe? Ela xinga você. Não é que ela tem uma ideia de ser assim, é o que ela vê em casa, entendeu? Só que a mãe e o pai não entendem, sabe, que esse é o comportamento deles. Eles acham que essa conduta é correta. Então, se você chegar e falar assim que a culpa é do pai, eles vão bater em você, né? Você vai arrumar pra cabeça, mas não resolve o problema. Mas é porque existe isso, entendeu? Porque senão a gente acha que é só com adulto que isso é válido, mas não é. Você tá na vida adulta sendo desse jeito porque você recebeu quando era criança. Ponto. Sabe? Por isso que eu falei, a gente não pode condenar o passado, porque vem de lá tudo isso. A gente não pode condenar nossas origens, porque vem de lá tudo isso. Então, isso daí seria um tipo de comunicação franca, não honesta, não verdadeira, mas uma comunicação franca, ao qual você se expressa nessa energia de verdade, mas você não se contém, porque assim, a comunicação ela também pode vir de uma forma honesta, mas de uma forma a qual a pessoa é muito. Como que eu explico? Ela ainda quer como se diz? Agora fugiu o adjetivo. Ser É pacífico? pacificar a situação. Exato. E enquanto a franqueza, ela já não tem tanto essa unidade de medimento, né? Ela fala e se ferir a pessoa é porque a pessoa tem aquilo ali dentro dela. Seria mais ou menos isso? Ah, existem duas questões aí.
Quando a pessoa é pacífica, sabe? Ela fala, eu vou ser sincero, mas até um certo ponto para manter as boas condutas, você está manipulando também, tá? Hum, Pessoa franca, a pessoa sincera, a pessoa verdadeira, sabe? Ela não tá lá para condenar outra pessoa, que é o que a gente vai conhecer na próxima aula. Mas, por exemplo, eu não vou ser franco falando de você, sabe? Ah, Bruno, sabe? Uma coisa que eu odeio em você, desculpa a minha sinceridade, sabe? Mas é a sua barba. O que te interessa a minha opinião, sabe? Não faz sentido a pessoa falar, eu tenho que ser verdadeiro numa mas, situação que se diz respeito a mim. uhum, Toda comunicação, só existe comunicação quando eu falo de mim e você fala de você. Porque se você falar de mim, não tem comunicação. Você está tentando me induzir a um local uhum, de disruptivo. Você está entendendo? Olha, Alessandro, uhum, eu tenho que uhum, falar o quanto eu estou chateado com você. Não tem comunicação, sabe? uhum, O que acontece? Como que a Alessandro se sente assim? Ah, eu me sinto culpado por o que ele está sentindo, porque ele está transferindo para mim, sabe, a dor uhum, dele. Foi eu que causei essa dor, sabe? Eu me sinto um monstro ou uma monstra, sabe? E essa é a comunicação uhum. destrutiva. Faço o outro Mas se veja bem, diga. hum, mas se a Alessandra perguntar como que eu me senti devido a uma ação dela, vamos supor, ela fumou cigarro em casa, veio me visitar e fumou cigarro, deu vontade de fumar, fumei um cigarro. Aí Aí eu você falo, fala, ó, para como ser você, franco, sabe? sim, então eu falaria dessa forma, olha, Ô, para ser Bruno, bem mas franco aí com eu você, primeiro ia te perguntar se eu posso fumar. a gente chega lá. Mas às vezes na vida acontece que a pessoa tem uma necessidade interior e acaba. Eu já comi doce de pessoas aqui, e depois aquela pessoa que eu gostaria muito daquele doce, e a gente sabe. Mas bem, fora disso daí, eu diria, ó, ela estava no trabalho, se sentiu na necessidade de fumar e falou, ó, fumei e foi isso, isso. Aí, ó, tá tudo bem? Eu falei, ó, para ser franco, eu preferiria que você não fumasse. Mas o que tá feito, tá bom. Se você teve essa necessidade de fumar, eu entendo. Só não fuma quando eu tô aqui, que não bate bem pro meu nariz. Isso aí seria um tipo de comunicação assim, ok? Sim, é onde você fala, né, para outro pessoal. Eu não gostaria que você fumasse aqui dentro, tá? Porque eu passo mal, me incomoda e tal, tá? É só uma necessidade que eu tenho, né? Então eu gostaria que se você puder respeitar isso, né? Então outra pessoa se sente convidada, né, a entender essa situação. Agora, se eu condeno o outro, sabe? É por causa de você que eu tô assim, acabou, sabe? Esse por causa de, quando eu transfiro para o outro, inicia o problema, sabe? Na comunicação não violenta, né, a gente chama também de ahimsa, né, não violência, ela sempre vai levar para um local onde a outra pessoa ela precisa se sentir confortável até mesmo em receber um não, até mesmo em receber uma notícia ruim, sabe? A gente vai conhecer na próxima aula essa estrutura aí, sabe? Mas ela precisa receber isso como uma coisa natural, sabe? E sincera. E quando outra pessoa é sincera, eu vou contar uma situação particular minha. Teve uma época que eu trabalhava, estava em São Paulo, que eu trabalhava, não trabalho até hoje, né? Mas eu trabalhava em outra área e aí eu tinha o costume de fazer piada com as pessoas, sabe? Mas era assim, tipo, meu jeito para se conectar com as pessoas. E aí tinha um rapaz, né, mais jovem, assim, tal, e entrou lá e eu comecei a fazer umas piadas com ele, assim, cara. E no terceiro dia, não, terceiro, uma semana depois, assim, sabe? A gente nem conseguia se conectar, sabe? Fazer uma piada para ver se eu conseguia me conectar, mas eu não via que eu tava destruindo a pessoa, né? Até um dia que a pessoa chegou e falou assim, Ed, eu posso falar com você? Eu falei, pode. A pessoa falou assim, cara, eu gostaria que você me respeitasse e não fizesse mais piada comigo, sabe? Eu realmente não gosto, me incomoda, tá? Você consegue me atender essa necessidade? E o cara falou desse jeito, eu fiquei até impressionado do cara falar desse jeito, um cara novão, assim, sabe? 21, 22 anos, assim, falar desse jeito. Cara, eu me senti bem. Aí eu falei, cara, claro, obrigado, fico feliz que você tenha falado, né? Eu tava tentando me conectar com você de um jeito errado. Daí ele, não, tá tudo bem. Depois disso a gente começou a almoçar junto, sabe? A amizade fluiu. Enquanto eu tava fazendo piada com ele, sabe, tentando chamar a atenção dele de algum jeito, não tava funcionando.
E a pessoa foi sincera, eu me sinto assim quando você faz piada, eu gostaria que você entendesse que eu não gosto de piada. Ele falou dele, ele não falou, você é um babacão, fica fazendo piada com todo mundo, seu trouxão. Se você entra nesse local, você cria uma inimizade, você cria um problema, né? Aí, sei lá, naquela época eu poderia querer revidar, brigar com a pessoa, e aí não tem relação, sabe? Agora, quando a pessoa fala dela, de como ela se sente, você se conecta com outros, fala, poxa, eu realmente exagerei, sabe? E você consegue observar também o que você fez. Que daí abre espaço. Ela falou dela, agora eu vou olhar para mim, sabe? E ao olhar para mim eu posso ver como eu agi, se eu puder mudar, eu mudo, sabe? E se não for da minha característica, sei lá, não quero mudar isso, mas também não vou me direcionar essa pessoa mais dessa forma, né? Simples assim. E uma coisa, Edson, nesse processo todo aí, venho notando que cada vez mais e mais eu tenho desinteresse na vida dos outros, Ótimo. sabe? Uhum. Esse é o processo, tá funcionando, né? Por que que você está Totalmente interessado na desinteresse, pessoa, cara. né? A vida dos outros é perda de tempo, sabe? A vida dos outros, é você está interessado em saber da vida do outro e você tem a sua. E a sua tá parada porque você está acompanhando alguém. Isso não funciona. Se você ficar perto de uma pessoa assim, sei lá, uma pessoa grande, muito sucesso, assim, e tal, a pessoa não tá acompanhando nada, cara, sabe? Ela tá fazendo o que ela tem que fazer. Se você chegar lá na fábrica do Elon Musk agora, você acha que ele tá onde? No celular ou debaixo de um foguete tentando, sei lá, fazer a mecânica do negócio funcionar? Ou do novo carro Tesla que ele deve estar inventando. Você não vai ver ele perdendo tempo, entendeu? Que a mente está acostumada a ir nesse local de perder tempo, acessar o Instagram, depois vai pro TikTok, depois vai pro YouTube, e aí quando você vê já passou meia hora, sabe? Aí você trabalha mais 10 minutos, olha mais 15 de stories e não sei o quê. Você não tem vida, não, quer dizer, você tem, mas ela tá abandonada, né? Então não tem crescimento a partir disso. E hoje a mídia, né, social, redes sociais, ela induz a pessoa a ficar acompanhando, sabe? Né? Você quer seguidores, você quer, né, audiência, né? Para a gente não usar outros termos, existe a palavra bem bonitinha chamada audiência. Qual que é a audiência do seu público? Né? O seu público-alvo. O seu público-alvo, né, dentro do marketing sempre vai ser aqueles que são lesados, né? São pessoas que ficam perdendo tempo com outras. Pessoas que possuem necessidades. Exato. Eu fui marqueteiro, eu sei como funciona, sabe? Quando a gente fazia, eu trabalhei na São Paulo, né? Que não fazia campanha para as marcas grandes, Itaú, sabe, Walmart, que mais? Pão de Açúcar, Spotify, eu fiz também. Fiz para várias marcas gigantes, LG, a, como é que fala? Companhia Aérea Lagoa, um monte de coisa grande assim. E todas, sem exceção, elas pegam exatamente o público que é deficiente em alguma coisa. Sim. Eles não vão lutar para conquistar você. Eles vão direto na faca. Quer dizer, eles vão direto no olho, assim, sabe? De quem tem a necessidade e tal. É tudo psicológico, assim, sabe? Eles entendem tudo como é que funciona. Então, tudo é levado a crer que você precisa sempre daquilo, sabe? Então, uma LG ou, sei lá, a Apple vai levar você a ser induzido que você precisa do iPhone. A Samsung vai fazer o mesmo caminho de outra forma, sabe? E vai indo, cara. A comunicação, ela é manipulação, sabe? A comunicação que eu digo em termos de propaganda, né? Propaganda, o advertising, né? Vai ser levado sempre para essa energia da manipulação, né? Mental. Que é assim que a gente é levado a fazer, né? Tem várias histórias cabreiras, mas não posso contar porque são histórias pesadas, assim. Não dá para ficar contando aqui, não, senão alguém solta e vira um processo enorme. Mas existem, né? Tudo é conduzido para manter a pessoa presa.
Ô, Ed, não sei se cabe a pergunta, mas, por exemplo, né, você falou até chegar lá na vítima, né? E até ela chegar no fim do poço. Mas ainda antes do fim do poço, porque todo mundo, de alguma forma, é vítima, né? E manipulador, certo? Uhum. E aí, quando você tá no papel de vítima, qual que é a melhor maneira de sair desse papel? Ah, sem conhecimento é difícil a pessoa sair, né? Hum, Esse é o lado obscuro, né? Porque eu sendo vítima, eu tô acostumado com aquela situação, sabe? O que leva a pessoa a sair do papel de vítima é a pressão. A pressão daquela situação, sabe? Eu cheguei lá no fundo do poço, pode ser que a pessoa vire a energia dela, sabe? E queira sair daquilo, uhum, né? A gente encontra entendi. pessoas, sabe? Pode ser que ela não tenha um conhecimento, mas ela não quer mais viver aquela situação e ela sai daquele local, sabe? Só Mas, o que, Ed, quando a gente meio que se coloca, assim, a gente percebe que tá numa situação que não é legal, tal, mas não consegue sair, é uma dependência emocional. A gente tá tentando suprir algo. isso, tem um relacionamento que Desculpa, não te consigo, cortei. tem um relacionamento que não consigo terminar, dependência emocional, É sabe? dependência emocional. Mesmo que seja ruim, que sabe que aquilo não te faz bem, mas você permite. Porque, assim, a gente que permite, né? Uhum. Você vai dando E a permissão. gente permite por causa de alguma falta aí que precisa saber qual é. É. Por que que eu não consigo soltar a pessoa que me faz mal, sabe? E como já começou através de uma dependência, né, a sua mente, como você viu, todos aqueles pontos lá que o manipulador vai descendo, né? Então a mente ela vai chegando num estado destrutivo, ela vai ficando destruída, sabe? Então muitas vezes a pessoa não consegue mais nem raciocinar sobre aquilo que ela está vivendo, sabe? E falar assim, eu vou sair disso, porque vem as ameaças e tudo mais, então a pessoa usa contra você o medo, sabe? Por que que ele tem a perca de crenças? A perca de crença faz você sentir medo, sabe? Porque agora eu recebo ameaça de você. E antes eu tinha uma crença em algo maior que você. E agora eu não tenho mais. Então, ao receber essa ameaça de você, eu me fecho, né? E a pessoa vai ficando nesse local. Então, é difícil ela sair, né, desse papel, mesmo ela sabendo que ela pode, sabe? Mas ela tem que encontrar dentro dela essa força para poder sair, sabe? E quando você fala da gente não condenar, né, os pais, tal, mas e quando a gente fica se condenando, tipo, ai, por que que eu permiti? Por que que eu deixei? Por que que eu Uhum. também é ruim, né? Também a gente também tem que soltar isso, né? Sim, na verdade você tem que entender, você só se permitiu isso por uma coisa chamada ignorância, mais nada. Eu não sabia, sabe? Eu era ignorante sobre esse assunto, agora eu sei, mas é muito fácil a gente conhecer algo e falar, nossa, como eu fui idiota, como eu fui horrível, como eu permiti isso, e, né? Entrar num julgamento. E esse julgamento ainda Uhum. acontece devido à ignorância, sabe? Por quê? Porque aquilo que você recebe na sua vida é para o seu crescimento e aprendizado, mais nada. Foi o que eu acho que eu falei hoje, no começo da aula, que vocês não estavam aqui. Estava conversando com alguém e falei. Então, aquilo que você recebe é para o seu crescimento, né? Eu vivi esse jogo de manipulação. Não posso condenar ele totalmente, sabe? Por quê? Porque aquilo me fez crescer, me fez sair daquele local, me fez buscar alguma coisa, me fez em busca de ser alguém melhor, sabe? As pessoas não podiam buscar, né, conhecimento sem passar por nada. Pois é, poderiam, mas não é assim, né? É o famoso não coloca o dedo na tomada porque dá choque. Pois é, a pessoa podia entender essa frase e não colocar o dedo, mas ela vai colocar porque ela quer saber se realmente dá choque, entendeu? Porque quando ela leva o choque, ela aprende. Infelizmente é assim. Por isso que a gente não pode condenar a ignorância, entendeu? Porque se você condenar ela, ela aumenta em você, entendeu? Ah, você está me desafiando? Porque no universo não pode desafiar, né? Lembra do bom mestre, que ele fala: olha, nesse momento eu não desejo ir para o Brasil, né? Não quero desafiar o universo, mas nesse momento eu não desejo ir para o Brasil.
cara é esperto. Não desejo desafiar nada, mas nesse momento eu não tenho desejo, sabe? Então essa é a energia. Se você desafiar a coisa vem para você. Eu odeio ignorância, eu odeio pessoas ignorantes. Quem que tá falando? O ignorante, entendeu? Não é a pessoa sábia. O sábio não vai perder o tempo dele falando que odeia uma pessoa ignorante. Porque perde tempo, falei isso, né? Uma coisa que ele tinha também, você também tem, todos nós temos. Não vale a pena eu comentar a ignorância do outro, né? Achando que a ignorância do outro é mais verde, né? Mas não é. No caso, para ela sair dessa posição de vítima, então só a força que levou ela para baixo que pode fazer ela subir, que ela pode se encontrar. Sabe qual que é a resposta concreta disso? Hum. Só Deus mesmo. Não, que Deus fala assim, acabou o sofrimento para essa pessoa, ela sai. E eu não tô brincando, não. Sabe? É assim que é dito mesmo. Na tradição védica é mostrado assim. Tem coisas que você chega num local, cara, que você tem que pedir, que é só algo maior para te ajudar. Você nem ninguém vai conseguir, sabe? Eu lembro uma vez que o meu professor falou assim na aula, né? Você sabe como é que você resolve o problema da inveja? Aí todo mundo, não. Aí ele falou assim, pedindo para Deus tirar isso de você, cara. Pedindo. Porque nem terapia resolve. Tem coisa que não é terapêutico. Tem coisa que tem que ser algo maior que você, sabe? Ah, Deus, mas não acredito. Tudo bem, pode chamar de energia cósmica, sabe? A consciência, o todo, Brahma, Ishvara, Ganesha, seja como você quiser dar, né? Oxalá, Iemanjá, quem você quiser, tudo a mesma coisa. Quem você quiser que tire isso de você, você chama e fala, eu não quero mais isso, sabe? Por isso que o altar é importante, sabe? A gente vai criando uma relação de algo que a gente precisa. Aí quando você fala, eu não quero mais isso, daqui a pouco aparece alguém que vai te dizer algo e vai falar assim, cara, mudou minha vida, sabe? Mas aquela pessoa não é uma pessoa especial, sabe? Isso é o universo trazendo para você a pessoa certa para falar o que você precisa ouvir naquele momento, sabe? E vai te trazer a solução. Você pediu para se livrar daquilo, você ouvir algo que vai te dar consciência daquilo e vai tirar você daquele local. É muito louco isso, né? Mas é assim que funciona. Esse é um processo muito íntimo, assim, sabe? E ao mesmo tempo a gente não controla nada que a gente está fazendo. Então a gente precisa ir, ir de uma forma aberta, né? A viver o que tem para ser vivido e respeitando aquilo que a gente recebeu. Por isso que é importante, não condenar aquilo que veio, como a gente se comportou e tudo mais, né? Porque senão você se auto-exclui, né? Igual a Alessandra falou, mas não condeno meu pai, mas me condeno, você se condena a si mesmo. Aí você exclui o seu masculino, feminino. Aí dá toda zica, sabe? Aí a pessoa vai falar, não, mas eu fiz a constelação ou um processo terapêutico e tal, e eu voltei. Fica ruim. Sim, tem um hábito da mente fazer a mesma coisa. Então ela fez uma vez com alguém, agora faz consigo mesmo, né? Então não entrem nesse local, assim. O que aconteceu na sua vida aconteceu. Sim. A gente tem a ideia, né, de que as coisas estão erradas. É, minha vida é errada, minha vida é torta, meu pai é isso. E não, como se, vamos dizer assim, essa consciência tivesse errado e colocado para você a situação que você está vivendo hoje. Não tem nada errado, sabe? E se você for olhar com uma outra perspectiva, a situação que você está vivendo hoje é uma bênção, porque é ela que vai te levar a ser uma pessoa melhor. Através dela, dessa situação que você vai crescer, sabe? Obviamente que existe o apego da mente, né? Que faz todo o processo ficar um pouco mais difícil. Mas mesmo assim não está errado. É assim que é. E tá tudo bem. Daqui a pouco as coisas mudam. Hum.
Mais uma dúvida? Então, nossa aula dessa semana, né? Esqueci de comentar no começo, mas vai ser na, na sexta-feira, meio-dia, tá? Mas se vocês puderem, beleza. Se vocês não tiverem, eu vou estar aqui e vou gravar. E pode assistir depois também, tá? Como quinta-feira a gente tem um feriado, né? Eu resolvi passar para meio-dia. Na verdade, antes não dá também, e depois à tarde eu tenho outro compromisso e à noite, na sexta-feira, eu não dou aula especificamente, né? Só se for uma urgência muito grande, mas eu faço meio-dia. Aí, se vocês puderem estar lá, a gente vai seguir a aula 2, né, da meditação, mais voltada para uma questão espiritual, assim, né? Que a gente fez. Essa última também a gente vai fazer bem, bem diferente. Ok, Tá gente? bom. Então, tenham uma boa noite. Boa noite. Boa Durmam bem noite. e até sexta. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite.